صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou um hadith no livro das mesquitas. Hadith Anas, radiyallahu anhu, ele narrou que alguns bens chegaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do Bahrein. E o Bahrein naquela época era um local que pagavam a jizya, pagavam taxas para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam protegesse eles e para que eles não atacassem os muçulmanos e nem os muçulmanos fizessem qualquer mal a eles. Então essa taxa, que seria al-jizya, era paga ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, ele trouxe um dinheiro ou bens que eram bastantes ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou que esse dinheiro fosse espalhado na mesquita, fosse colocado na mesquita. Naquela época não tinham lugares como bancos ou locais para serem guardados, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou num lado da mesquita e ele colocava alguns dos seus companheiros para que ficasse tomando conta até que seja distribuído. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como disse o Anas, e foi a maior quantidade de bens que o mensageiro de Allah já recebeu. E ele saiu para orar e nem olhou para aquele dinheiro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele veio para orar na mesquita e nem prestou atenção e nem olhou para o dinheiro que estava espalhado ali, que era uma quantidade grande. Depois de terminar a oração, ele sentou-se ao lado desses bens e os deu a todos que viu. Toda pessoa que estava passando por lado da mesquita ou na mesquita ou fora da mesquita, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou e foi distribuindo aquele dinheiro até que finalizou com aquele dinheiro. Al-Abbas, o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele veio até ele e disse: ó mensageiro de Allah, dê-me algo também, eu quero também desse dinheiro, porque eu paguei o resgate meu e o resgate do Aqil, o primo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na batalha de Badr, porque eles eram prisioneiros e cada um pagou um resgate para que seja libertado. E o Al-Abbas, o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está dizendo que ele pagou muito dinheiro e ele queria repor um pouco desse dinheiro que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava distribuindo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe disse: pode pegar, as pessoas estão pegando aquilo que elas necessitam, então você pode também pegar. Então ele encheu uma parte da sua roupa. Al-Abbas foi lá e começou a encher uma parte da sua roupa e tentou carregá-lo, mas não conseguiu. Eram de prata, moedas de prata ou de ouro, e as pessoas pegavam. Al-Abbas, ele foi lá e era uma pessoa forte. Ele foi enchendo a parte da sua roupa, tentou carregar, só que não conseguiu. E ele disse: ó mensageiro de Allah, ordene a alguém que me ajude a levantá-lo para colocá-lo no ombro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recusou e disse para ele: não. Al-Abbas, ele disse: ó mensageiro de Allah, então o senhor me ajuda, ele é o tio dele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não. E o Al-Abbas, ele foi, tirou um pouquinho daquele dinheiro que estava dentro da roupa dele, tentou carregá-lo novamente e não conseguiu. E ele perguntou novamente e disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: faça com que alguém me ajude a carregar. O profeta disse: não. Ele disse: então o senhor me ajude. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: não. E o Al-Abbas, ele tirou mais um pouco daquele dinheiro e até que conseguiu carregar. Ele pegou aquele dinheiro, colocou no ombro e foi embora. O mensageiro de Allah ficou observando-o até que ele desapareceu. Ficou observando o Al-Abbas saindo da mesquita até que ele desapareceu da sua vista. E ficou surpreso com a sua ganância. E o mensageiro de Allah não se levantou da mesquita até que a última moeda fosse distribuída. Esse hadith, o Imam al-Bukhari ele citou nesse livro para mostrar para nós que as questões públicas podem ser colocadas na mesquita e distribuídas. Da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou aqui, fez com que a mesquita fosse como se fosse um banco. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia várias coisas dentro da mesquita que eram coisas permitidas ou lícitas, tipo a distribuição dos bens gerais. Agora, uma questão importante: se a pessoa quiser comprar ou vender dentro da mesquita, isso é permitido? Não é permitido.
Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: se vocês verem alguém comprar ou vender dentro de uma mesquita, que digam para ele que Allah não abençoe a sua compra e nem a sua venda. E os ulama disseram que isso se torna ilícito da pessoa comprar ou vender dentro da mesquita. Porque a mesquita foi feita para a adoração a Allah e para as questões gerais dos muçulmanos, e não questões particulares de compra e venda. Inclusive o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse também: se a pessoa tiver algo perdido, ele não pode anunciá-lo dentro da mesquita, porque a mesquita não foi feita para isso. O anúncio pode ser fora da mesquita, mas dentro da mesquita não. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: se alguém anunciar algo dentro da mesquita, que digam a ele que Allah não devolva a você. Isso para mostrar que dentro da mesquita não podem ser feitas questões particulares de compra e venda ou anúncios dentro da mesquita. Fora da mesquita não há problema, porque dentro da mesquita é somente as adorações e as questões públicas, as questões que são gerais. Tipo, o Imam al-Bukhari, ele citou esse hadith para mostrar também que se for colocado algo de comida para que as pessoas comessem, tipo tâmaras, água, dentro da mesquita, não há problema. Por quê? É uma questão pública que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no tempo dele, eram feitas. E por isso que nós vimos que dentro da mesquita somente poderá ser feito aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permitiu. Tipo essas questões, a distribuição dos bens gerais, ou de você colocar algo geral para as pessoas aproveitarem dele. E esse hadith nos mostra também que não há problema da pessoa ter vários bens, da maneira que Al-Abbas é uma fonte ilícita. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o governador e ele distribuiu tudo que tinha ali entre os muçulmanos. Quem queria pegar bastante que pegou, quem queria pegar pouco também pegou. E isso que nos mostra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não impediu que as pessoas ficassem ricas através de fontes lícitas de trabalho ou de doação do governo. Isso é permitido se for de uma fonte ilícita e se a pessoa fizer a parte dela de doar, de fazer zakat, de fazer caridades. E que a pessoa pode ser rica, não há problema. Se não pudesse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não teria Al-Abbas, não teria deixado Al-Abbas pegar ou outras pessoas pegarem para ficarem com uma riqueza dessas. Uma questão também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele distribuiu tudo e não deixou nenhuma moeda para ele. Significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não queria nada com esse mundo e que esse mundo para ele não tinha o valor que as pessoas correm atrás às vezes para terem muitas questões mundanas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o coração dele era ligado totalmente com Allah subhanahu wa ta'ala e não era ligado com nada das questões mundanas. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.